Oração para dormir em paz e acalmar a ansiedade. Se você chegou até aqui é porque, em algum nível, a sua alma está pedindo ajuda. Talvez o seu coração esteja cansado, a mente acelerada, o corpo tenso e a fé meio enfraquecida. Talvez você esteja passando por um daqueles períodos em que parece que tudo acontece ao mesmo tempo. Problemas na família, na saúde, no dinheiro, nas relações, somados a uma ansiedade profunda que vem sem aviso e rouba a sua paz. Hoje eu quero que você se permita fazer algo simples, mas poderoso. Parar por alguns minutos e ser apenas você, como está, sem filtro, sem máscara, sem a obrigação de ser forte o tempo todo. Aqui, neste momento, não existe cobrança, não existe julgamento. Existe apenas um convite: respirar, ouvir e se deixar cuidar. O nome deste canal é Refúgio de Cura por um motivo. Um refúgio é o lugar onde a gente corre quando tudo lá fora está pesado demais. É onde a alma descansa, onde as lágrimas podem cair, onde o cansaço é acolhido. E cura não é só quando o problema some. Cura também é quando a gente encontra sentido, quando a dor deixa de comandar a nossa vida, quando a gente volta a sentir que não está sozinho. Talvez você tenha ouvido muito a frase "vai ficar tudo bem". E lá no fundo você até quer acreditar, mas a realidade é que por dentro não está tudo bem. Existem medos que você não fala para ninguém. Existem pensamentos que te envergonham. Existem culpas antigas que ainda pesam. Existem lembranças que voltam como se tivessem acontecido ontem. E misturado a tudo isso está a ansiedade. Esse aperto no peito, esse nó na garganta, essa sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Talvez você já tenha tentado simplesmente pensar positivo, mas percebeu que não é tão simples assim. Talvez já tenha se cobrado por não conseguir confiar como gostaria. Talvez tenha se comparado com pessoas que parecem lidar melhor com a vida. Mas aqui, agora, eu quero te lembrar de algo. A sua dor é legítima. A forma como você sente é legítima. E Deus não se afasta de você por causa disso. Pelo contrário, Ele se aproxima justamente quando a alma está mais frágil. Enquanto você ouve estas palavras, tente aos poucos relaxar os ombros, soltar a mandíbula, suavizar a respiração. Você não precisa fazer esforço para que a fé aconteça. Não precisa empurrar a ansiedade para longe à força. Apenas se permita estar presente. Apenas se permita ser honesta com Deus, mesmo que seja só por dentro, em silêncio. Talvez neste exato momento você esteja em um quarto escuro, talvez esteja no ônibus voltando para casa, talvez esteja no trabalho tentando aguentar o dia. Independente de onde você está, Deus encontra um jeito de te alcançar. Às vezes é através de uma música, às vezes de uma pessoa, às vezes de um vídeo como este. O importante é que Ele não deixou de te ver um só dia. Se em algum momento, enquanto você escuta, você sentir que algo tocou o seu coração, uma frase, uma lembrança, uma sensação de alívio, guarde isso com carinho. Se quiser, depois escreve nos comentários uma palavra que resuma o que você mais precisa hoje. Paz, direção, descanso, cura, abraço, força. Esse gesto simples é uma forma de transformar o que você está sentindo em oração. Agora deixa que esta introdução seja como uma porta sendo aberta. Do lado de fora ficam as obrigações, as opiniões dos outros, o barulho do mundo. Do lado de dentro está você, Deus e a verdade do que você sente. Você não precisa impressionar ninguém aqui. Deus não está esperando que você se apresente perfeita. Ele apenas espera que você se apresente. Hoje, nós vamos falar com Ele sobre os seus momentos difíceis e sobre a ansiedade profunda que tem te acompanhado.
Vamos trazer à luz aquilo que você tem carregado sozinha. Vamos entregar, pouco a pouco, o que pesa. Não é uma mágica, não é um botão que se aperta, mas é um começo. E todo recomeço começa assim, com um passo em direção à verdade. Se for confortável para você, mentalmente diga: Deus, eu estou aqui, eu preciso de Ti. Fala comigo através desta oração. Não precisa ser alto, não precisa ser perfeito, só precisa ser sincero. A dor dos momentos difíceis e da ansiedade profunda. Existem momentos em que a vida parece um teste que você não estudou para fazer. Coisas que você nunca imaginou enfrentar se tornam parte da sua rotina. Situações que você julgava distantes passam a morar dentro da sua casa, dentro da sua mente, dentro do seu peito. E de repente você se pega pensando: como foi que eu cheguei até aqui? Quando foi que tudo começou a ficar tão complicado? Momentos difíceis nem sempre são aqueles que todo mundo enxerga. Muitas pessoas acreditam que sofrimento são apenas as grandes perdas, as tragédias, as crises escancaradas. Mas você sabe, no fundo, que existem dores silenciosas que machucam tanto quanto, e às vezes até mais. É aquela palavra dita na hora errada que ficou ecoando por anos. É aquela comparação que te fez acreditar que você não é suficiente. É o medo constante de decepcionar alguém. É a responsabilidade que você assumiu tão cedo que mal teve tempo de aprender a cuidar de si mesma. Talvez você esteja vivendo um momento de perda, de alguém que se foi, de um relacionamento que acabou, de um trabalho que dava segurança, de uma fase da vida que não volta mais. Talvez o seu difícil seja a rotina que não muda, o peso de acordar todos os dias e sentir que nada faz sentido, que você está apenas repetindo ações sem alma. Talvez o seu difícil seja a luta interna contra pensamentos que você não gostaria de ter, contra impulsos, culpa, dúvidas, perguntas sem resposta. E somando-se a tudo isso, vem a ansiedade profunda. Ela não avisa a hora de chegar. Em alguns dias, ela se disfarça de preocupação exagerada. Em outros, aparece como um aperto no peito, uma falta de ar, uma vontade de fugir de tudo. Às vezes, é a sensação de que algo terrível vai acontecer, mesmo que não exista nenhum motivo aparente. É como se o seu corpo estivesse se preparando para um perigo constante, mesmo quando o ambiente ao redor está tranquilo. A ansiedade mexe com a mente, mas também mexe com o corpo. É o estômago embrulhado, a insônia, as mãos frias, o coração acelerado. É o pensamento indo lá para frente, imaginando 1000 cenários, quase nunca bons. É a dificuldade de apreciar o presente, porque a cabeça está sempre ou no passado que dói, ou no futuro que assusta. E aí vem a culpa. Você pensa: eu sei que deveria confiar em Deus, mas não consigo. Eu sei que Ele cuida de mim, mas continuo com medo. Será que tem algo errado com a minha fé? Essa culpa é mais uma camada de peso sobre um coração já cansado. Mas preste atenção: sentir ansiedade não anula a sua fé, não te torna menos espiritual, não te torna menos amada. Pelo contrário, é justamente nesse ponto de fragilidade que Deus se revela ainda mais cuidadoso. Ele conhece a sua história inteira, sabe em que momento a sua alma começou a ficar cansada, sabe quais foram as palavras que te feriram, as perdas que você não soube como lidar, as situações que te fizeram crescer na marra. Ele sabe o quanto você tentou controlar, o quanto engoliu o choro, o quanto se obrigou a continuar quando tudo em você pedia descanso. Talvez hoje você sinta que está no limite. Talvez você se veja como alguém que está segurando um peso enorme acima da cabeça, com os braços tremendo, com medo de que tudo desabe. E talvez ninguém à sua volta perceba isso, porque você aprendeu a disfarçar. As pessoas te elogiam, dizem que você é forte, e você sorri.
mas por dentro se pergunta quanto tempo ainda vai aguentar. Saiba que Deus vê além do seu sorriso. Ele enxerga o lugar onde ninguém mais vê. Ele não se impressiona com a sua performance. Ele cuida do seu coração real, daquele que existe quando você está sozinha, quando o dia acaba, quando a maquiagem sai, quando a postura cai. Ele se importa com a pessoa inteira que você é, não com o papel que aprende a interpretar. Por isso, hoje, nesta oração, o convite é: pare de lutar sozinha. Pare de tentar carregar tudo nos seus ombros. Pare de acreditar que é seu dever controlar o que sente, o que pensa, o que acontece. Você não é responsável por tudo. Você não precisa dar conta de tudo. Você pode sim pedir socorro. Você pode sim dizer: Deus, eu não dou mais conta. Me ajuda. Se você quiser, mais tarde, escreva nos comentários algo como: estou passando por momentos difíceis, mas eu creio que Deus está comigo. Essa frase não é negação da realidade, não é fingir que está fácil. É reconhecer a dor e, ao mesmo tempo, afirmar que ela não é maior do que o amor de Deus por você. Oração quando a alma pede ajuda. Senhor, hoje eu venho até Ti exatamente como estou. Não venho com fala bonita nem com força. Venho com a alma cansada, com o coração apertado, com a mente barulhenta. O Senhor conhece cada parte de mim. Conhece o que eu mostro e o que eu escondo. Conhece o que eu digo e o que eu engulo. Conhece o que eu lembro e até o que eu tentei esquecer. O Senhor sabe dos momentos difíceis que eu tenho enfrentado. Sabe das situações que eu não conto para ninguém, das preocupações que tiro de foco durante o dia, mas que voltam com força quando a casa silencia. Sabe dos pensamentos que me atormentam, das perguntas que não somem, dos medos que eu não consigo controlar. Sabe das vezes em que eu quis ser forte e não consegui. Sabe das vezes em que eu não quis levantar da cama, em que eu me perguntei qual era o sentido de tudo isso. Hoje, Deus, eu quero colocar tudo isso diante de Ti. Eu não quero mais guardar só para mim o que está me destruindo aos poucos. Eu reconheço que a minha alma está pedindo ajuda. E se a minha alma grita por socorro, é porque ela acredita, mesmo que lá no fundo, que o Senhor pode me ouvir. Toma, Senhor, essas preocupações que ocupam a minha mente noite e dia. Toma o medo do futuro, o medo de perder pessoas, o medo de não ser suficiente, o medo de falhar, o medo de decepcionar. Toma também as lembranças do passado que ainda doem, as palavras que me feriram, as situações que eu não consegui superar, as coisas que eu faria diferente se pudesse voltar atrás. Toca, Jesus, na raiz da minha ansiedade. Entra nos lugares onde eu nunca deixei ninguém entrar. Aquelas feridas que eu escondi até de mim, aquelas áreas da minha história que eu escondo até de Ti, mesmo sabendo que o Senhor sabe de tudo. Eu te peço, cura aquilo que eu não sei nem nomear. Consola as partes de mim que eu achava que já estavam perdidas. Quando eu sentir o peito apertar, lembra-me de respirar e de lembrar que o Senhor está comigo. Quando a mente começar a criar cenários de medo, lembra-me de que o Senhor é maior do que qualquer hipótese ruim. Quando eu me sentir sozinha, faz com que eu perceba a Tua presença, mesmo que seja através de pequenos sinais, uma paz repentina, uma palavra certa, um abraço, um vídeo, uma música. Senhor, eu te entrego o desejo de controlar tudo. Eu reconheço que isso está me esgotando. Eu quero confiar mais no Teu cuidado. Quero aceitar que nem tudo depende de mim, que eu não sou dona de todas as respostas, nem responsável por todas as consequências. Ensina-me a descansar no fato de que o Senhor vê o que eu não vejo, sabe o que eu não sei, e cuida de detalhes que eu nem imagino. Eu te peço também, Deus, que o Senhor coloque pessoas certas no meu caminho,
gente que escuta sem julgar, que acolhe sem pressionar, que aponta para ti sem me condenar. E se for necessário, que eu tenha coragem de buscar ajuda, conversar, me abrir, tratar do que precisa ser tratado, sabendo que isso não diminui a minha fé, mas faz parte do teu cuidado comigo. Recebe, Senhor, cada lágrima que eu derramei e que ainda vou derramar. Transforma o que hoje são sinais de dor em sementes de cura. Que eu possa, lá na frente, olhar para trás e perceber que mesmo nos dias mais escuros, o Senhor esteve comigo, sustentando, guiando e pouco a pouco me fortalecendo. Se você que está ouvindo esta oração sente que ela fala diretamente com a sua realidade, mentalmente diga agora: Senhor, a minha alma está pedindo ajuda. Eu te entrego tudo. Deus escuta até o que você diz em silêncio. Nenhuma palavra dita a Ele se perde. Deus no meio do caos e o começo da transformação. Quando a vida está organizada, é fácil acreditar que Deus está presente. Quando as contas estão em dia, a saúde está estável, as relações estão tranquilas e o futuro parece promissor. A fé flui quase naturalmente. Mas é nos dias em que tudo parece desmoronar que a pergunta surge com força: será que Deus ainda está aqui? Talvez você se sinta assim, como se estivesse no meio de um furacão interno, tentando manter uma aparência de normalidade por fora. A casa funciona, o trabalho acontece, a rotina segue, mas por dentro é como se houvesse uma tempestade constante. E nesses dias, é comum sentir que Deus está distante. O silêncio dele pode ser interpretado como abandono. A demora para uma resposta pode ser confundida com indiferença. Mas a verdade é que Deus não se ausenta do caos. Ele não se retira quando a sua vida fica bagunçada. Ele não deixa de te amar porque você está ansiosa, confusa, chateada, com raiva ou cansada demais para orar. Deus não tem medo da sua bagunça. Ele entra nela. Imagine um pai que encontra o filho chorando no meio de um quarto todo revirado. Ele não fica na porta exigindo que o filho arrume tudo sozinho para depois receber um abraço. Ele entra, segura, acolhe, ajuda a organizar. Assim é Deus com você. Ele entra no ambiente bagunçado da sua alma e, com paciência, vai recolocando as coisas no lugar. Isso não quer dizer que tudo se resolverá num instante. A transformação dificilmente é imediata. Ela acontece aos poucos, assim como uma ferida que cicatriza. Primeiro fecha, depois coça, às vezes volta a doer, até que um dia vira cicatriz. Marca de que algo aconteceu, mas não dói mais como antes. A sua ansiedade não define quem você é. Seus momentos difíceis não definem o valor que você tem. O que te define é o amor de Deus por você. Um amor que não depende do seu desempenho, do seu humor, da sua produtividade, do seu nível de fé. Um amor que é estável quando tudo o mais é instável. Transformação espiritual não é deixar de sentir medo ou tristeza para sempre. Transformação é aprender a não ser mais governado por eles. É sentir medo, mas continuar confiando. É sentir tristeza, mas saber que não vai ser sempre assim. É reconhecer a ansiedade, mas lembrar que ela não tem a palavra final. A partir desta oração, você pode não sentir uma mudança gigantesca de uma vez. Mas, se algo dentro de você ficar um pouco mais leve, se um pensamento de esperança surgir no meio da confusão, se uma pequena vontade de continuar brotar, isso já é Deus trabalhando. Se você quiser, deixe registrado nos comentários uma frase como: eu creio que Deus está comigo, mesmo no caos. Não é uma frase mágica, é um posicionamento interno. É você dizendo para si mesma e para o mundo espiritual: eu não vou desistir de acreditar. Oração final e envio em paz. Senhor, nós chegamos ao final desta oração.
mas não ao fim do que o Senhor pode fazer na vida desta pessoa. Ela ouviu cada palavra, carregando sua história, suas dores, seus medos, suas perguntas. E o Senhor esteve presente em cada segundo, mesmo quando ela não percebeu. Eu te peço, Deus, por este coração que está diante de ti. Um coração que tem passado por momentos difíceis, que tem enfrentado ansiedade profunda, que muitas vezes se sente sozinho, incompreendido, cansado. Que o Senhor envolva essa vida com uma paz que vai além do entendimento humano. Não uma paz superficial, que ignora problemas, mas uma paz que existe mesmo nos dias em que nada parece fazer sentido. Que a partir de hoje, esta pessoa possa perceber sinais do teu cuidado, uma resposta inesperada, uma porta que se abre, uma força nova em meio ao cansaço, uma clareza de pensamento na hora de decidir, um consolo que surge no meio da tristeza. Que ela saiba, em cada detalhe, que o Senhor está escrevendo a história dela com amor. Abençoa, Senhor, a mente dela, que os pensamentos de medo e derrota comecem a perder espaço para pensamentos de confiança e esperança. Quando a ansiedade vier, que ela possa lembrar desta oração, respirar fundo e dizer: Deus, eu te entrego mais uma vez tudo o que eu não consigo segurar sozinha. Abençoa o coração dessa pessoa. Cura as feridas antigas, acalma as dores recentes, fortalece aquilo que ainda está fragilizado. Mostra para ela que mesmo que algumas pessoas não permaneçam, o Senhor permanece. Que mesmo que algumas portas se fechem, o Senhor não fecha a porta da sua presença. Que mesmo que ela se sinta incompreendida pelos outros, o Senhor a entende por inteiro. Abençoa também o corpo dela. Toca na ansiedade que se manifesta em sintomas físicos, no cansaço extremo, na insônia, na tensão. Que o corpo dela encontre descanso, que o sono seja restaurador, que a energia volte, que ela aprenda a respeitar os limites, a respirar, a cuidar de si, entendendo que cuidar de si também é honra ao Senhor que a criou. Eu te peço, Deus, que o Senhor use este vídeo como um canal constante de cura, que sempre que ela voltar a ouvi-lo, sinta novamente o teu abraço. Que este canal, Refúgio de Cura, seja um lugar onde muitas pessoas, em muitos lugares, possam encontrar um pouco de paz no meio da tempestade. Se você que está ouvindo esta oração sente que, de alguma forma, foi tocada, eu te convido a deixar nos comentários uma palavra que represente como você quer seguir daqui para frente. Confiança, recomeço, fé, cura, rendição. Essa palavra é como um ponto final em uma fase e o início de outra. Se você conhece alguém que também está passando por momentos difíceis e lidando com ansiedade profunda, compartilhe este vídeo. Às vezes Deus usa exatamente esse gesto para alcançar outra alma, que também está pedindo ajuda em silêncio. E se você quiser continuar caminhando conosco, se inscreva aqui no Refúgio de Cura. Não porque números importam, mas porque assim você continua recebendo mensagens que podem sustentar o seu coração nos dias em que a força faltar. Que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça e te surpreenda com o cuidado dele nos próximos dias. Que você sinta de maneira real que ele está ao seu lado, mesmo quando a ansiedade disser o contrário. E que em cada momento difícil você se lembre: a sua alma nunca clama sozinha. Quando a sua alma pede ajuda, Deus escuta. Amém.